E aí, galera, beleza? Vamos fazer aí a análise da terceira rodada do Campeonato Municipal, competição que ocorreu nesse final de semana. Já acabou, tá? Tô fazendo pós-morte. Ai, 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 depois vocês vão ver que coisa não acabou muito bem para mim, mas até a terceira rodada, o torneio estava muito disputado, né? Na segunda rodada a gente teve algumas surpresas, com o Dinei vencendo, daí o Paulo ganhou na mesa um, eu empatei, o Ivo Fischer empatou com o Marlon, então foi uma rodada cheia de empates aí, tivemos 3 empates nas primeiras mesas, e a minha vitória contra o. A vitória do Odinei contra o Adriano. Bom, daí o que aconteceu aqui? Agora a gente chegou aí na terceira rodada, o Paulo jogou de novo o Macarocan, contra o Dinei jogou extremamente bem a partida, até esse momento. Então tivemos aqui um momento decisivo, onde o Paulo sacrifica um peão, joga um C5, o Paulo é um jogador muito dinâmico, muito ativo e tal, joga um C5 que é um excelente lance, e aqui o Odinei comete um erro gravíssimo, ele tinha que tomar de bispo. É claro que a posição é muito perigosa, porque você deixar a dama nessa linha aqui é terrível, mas aqui é forçado jogar bispo por C5. E o Paulo tem várias ameaças, né? Só que todas estão defendidas, é impressionante, mas todas as ameaças estão defendidas. Talvez o lance um pouco mais perigoso fosse torre de A na C1, mantendo a cravada, mantendo a pressão aqui e tal. Mas eu acho que o Odinei ainda podia simplesmente, simplesmente jogar torre por e depois de dama por, bispo B7, tentar sair aqui. Porque contra cavalo D3, que é o lance mais grave, ainda dá de jogar, por exemplo, isso por F2, tal, dama B6 e tentar ter 2 peões pela peça. Mas eu acho que essa variante aqui foi a que o Paulo calculou, né? Então, se não quiser jogar com a peça menos, tem que jogar bispo B7 aqui. Daí depois de bispo B7, cavalo D3 e ainda tem dama C6 aqui para tentar dar o mate e tomar o cavalo. Daí vai ter que jogar com qualidade a menos. Então o Paulo provavelmente calculou tudo isso, de que ou ia ficar com a peça a mais ou com a qualidade a mais, jogou extremamente bem. Esse C5 aqui foi um lance poderosíssimo aqui, muito instrutivo. Daí o Odinei tomou de dama e aqui ele perde a peça inteira, né? Porque ele leva esse cavalo e agora o bispo está atacado, a dama está atacada. Durante a partida eu tava assistindo essa hora aqui, eu achei até que podia jogar dama por torre, né? E depois de torre por torre, bispo por. Só que não pode, né? Porque se jogar dama por torre, toma de bispo. Simplesmente. E agora não pode. E agora tá levando até mate aqui, dependendo da linha, né? Bom, então, muito boa a vitória do Paulo, jogou muito, muito bem. Até tivemos aí na mesa 2 o Marlon jogando contra o Fernando. O Marlon que tinha vindo num bom empate contra o Ivo, numa partida muito bem jogada, e que o Marlon cometeu um erro no finalzinho, mas o Ivo não viu e a partida empatou. E o Fernando que fez aquela partidaça contra mim, né? Então eles jogaram aqui uma Benoni e parece que foi um pouco de preparação do Marlon. Ele tinha preparado para jogar contra o Ivo, isso no Municipal passado, e acho que essa linha não tinha encaixado e agora encaixou. E olha que beleza aqui de posição do branco. O branco veio totalmente para cima aqui, atacando. Já abre várias linhas aí. O Fernando tentou o dama G5 aqui, que não foi tão bom, né? Talvez dama E5 fosse um pouquinho melhor. Mas aqui eu já vou falar que é uma posição bem difícil de jogar de pretos. Eu estaria muito desconfortável. A hora que chega esse F5 aqui, chega bem pesado. E aqui o Marlon jogou com muita precisão. Ele jogou F por G6, abrindo aqui a linha. O Fernando tá muito difícil aqui para ele defender. Qualquer lance, se ele tomar de qualquer um dos peões, ele vai levar dama cheque em F7. O F6 aqui talvez desse uma pequena segurada, mas vai ter que jogar com 2 peões a menos. Não sei se é bom de tomar de rei porque tá levando esse também, então vai ter que jogar rei H8 e 2 peões a menos. Então aqui já estava bem difícil. Tomou de dama e daí levou esse aqui. Esse aqui eu vi o Marlon jogar, eu vi essa sequência.
na partida. Cara, impressionante, impressionante, porque agora ataca a dama, ataca H7, o cavalo tá atacado F. Daí o Fernando jogou dando a peça e o Marlon não tomou a peça. Isso que é o detalhe. Podia tomar H5, mas o Marlon joga o melhor que é E6, uma partida irretocável aqui do Marlon. Dama por H5 e aqui o Fernando recupera a peça, mas já era uma posição de abandono, né? Porque além dos peões a mais, ainda o peão está coroando, o rei está totalmente preso aqui, tem as linhas de mate com torre aqui, é de chorar. Tentou ainda ir para algumas trocas aqui o Fernando, mas ficou daí com a peça inteira a menos e aqui é só abandonar. Excelente partida do Marlon. Daí na mesa 3 tivemos o confronto épico aí do Ivo Fischer contra mim. Foi uma partida excepcional pro Capivara, né? Uma pelada, uma briga de foice, um jogo nervoso pra caramba. Agora sim, para quem é Capivara vai se divertir vendo esse jogo, porque joguei o belíssimo D4 aqui, que é um lance que eu sempre faço. Aqui é claro que eu estou ameaçando o cavalo por C7 aqui, então tem que voltar. E aqui, quase que 100% das vezes online, eu jogo com o bispo aqui. E essa linha aqui eu sei que é um pouco inferior para o branco, porque ele joga esse, eu jogo esse, ele joga esse, normalmente... Opa, ele joga esse, normalmente eu jogo o peão, e daí a gente joga esse tipo de posição assim no online. Mas é que eu jogo isso jogando o bullet, quer dizer, bispo por aqui não, né? Com o rei aberto não posso jogar bispo por ainda. Mas no bullet funciona esse tipo de coisa, né? Porque você quer jogar lances rápidos e ganhar tempo, né? Mas aqui no blitz já fica bem mais difícil jogar esse lance, então eu fui para a linha principal, que é D por C5, bispo por C5, dama cheque e bispo aqui. Então, é claro, eu conheci isso daqui, já tinha jogado uma outra vez, mas é uma variante que, para mim, eu estou bem pouco habituado. Eu confesso para vocês que quando eu jogo bispo F4, eu acho que eu estou muito melhor aqui. Estou ameaçando cavalo, bispo e tal. Daí ele me joga cavalo E4 e agora que eu percebo que eu não estou tão bem. Porque ele também está dando golpe aqui. E a posição E4 simétrica, com a diferença que eu não tenho peão para tomar aqui, ele tem peão para tomar aqui. Então aqui eu fiquei bem preocupado. Cogitei muito jogar bispo C4 desenvolvendo, cogitei muito jogar roque grande, cogitei muito jogar torre D1. O roque grande tem um problema que não se defende mais F, né? E eu tô levando duplo. Daí teria que jogar um bispo assim e jogar com peão a menos mesmo. Então, acabei jogando bispo E3, que é o lance para não perder material, deixar equilibrado e tal. Só que agora o preto joga com bastante conforto também a posição. E aqui eu fiz outro lance que eu, sinceramente, eu não sei se eu gostei. Talvez fosse melhor jogar o rei para cima. O computador gosta, acho que é um dos melhores e tal, mas eu falo na prática, você tem que ser prático jogando. E você quer deixar o rei no centro, ter as torres jogando, não sei se é a melhor ideia. E o Ivo jogou muito bem, jogou rei E7, daí eu vim com esse plano esquisito de torre G1 aqui para tentar dar uma bagunçada. E o Ivo joga aqui com muita precisão, joga a torre de H. Vocês vão perceber que a hora que ele joga esse lance, para mim ficou muito nítido que a ideia dele era fazer algum ataque, que por isso que ele deixa a torre em A8. Então, aqui eu preferi tomar já, para fazer ele tomar uma decisão de tipo, minha ideia de contra bispo era jogar cavalo, mas depois eu percebi que talvez isso não fosse tão bom por causa de bispo aqui e eu não tenho D, porque eu não posso tomar de vida cravada, daí ele vai ter um lance tipo B5. Então, não sei se eu gostei da tomada, tá? Vendo tudo, vendo que eu devia ter jogado primeiro o rei B1, para depois pensar em fazer esse plano. E daí agora eu tive que perder o tempo com o rei B1, e o Ivo vem com um plano muito interessante, né? Que ele deixou a torre aí para isso, para jogar 4 a 3 e tentar estourar meu rock. Eu joguei o cavalo. Aqui dava de tomar, mas eu acho que o meu cavalo está muito bem, eu tenho algumas entradas aí, então preferi bagunçar mais ainda com G4, e ele veio para 3 aqui. E aqui é uma posição que eu confesso para vocês que quando eu joguei esse, eu já calculei a 3 e eu falei, ganhei o peão, porque eu jogo esse e estou ameaçando duplo. E joguei o toque aqui. E ele joga a torre D8, e tipo, eu não vejo a maldade, porque eu pensei, ele tirou a torre simplesmente para não levar o duplo, né?
E aqui eu faço cavalo por peão, que é um blunder terrível, 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 terrível. Só que o Ivo Fischer não viu, jogou o lance que eu esperava que ele jogasse, que era bispo atacando a torre e o peão. Contra esse eu estava preparado. Mas ele deixou escapar um lance lindo aqui, que seria torre por torre. Depois de eu tomar, ele joga bispo cravando, eu tenho que defender de alguma forma, e ele joga esse. E eu tenho que defender e eu fico totalmente cravado aqui. Ele ganha o peão, tá começando a ganhar outro, tá dando duplo, tá ameaçando o cavalo por. E aqui eu confesso para vocês que se tivesse chegado nessa posição, provavelmente eu abandonaria. Porque é injogável essa posição, é injogável. Não tem como sair da cravada, não posso mexer o rei que eu peço, porque eu peço inteira. É, e talvez eu ainda tentasse mais esse, para tentar ver se eu. De alguma, mas acho que contra esse aqui mesmo já tem que abandonar, porque não tem cavalo lá, né? Então, terrível, terrível, terrível a posição. O Ivo desperdiçou a chance, não viu, e jogou o bispo F3, que era o lance que parecia que a posição pedia, né? Que ataca a torre, ataca o peão, tenta recuperar material. Mas esse lance aqui eu estava preparado, porque agora se ele tentar tomar o peão, eu faço torre. Como é que era? Ah, tá. Eu primeiro jogo o rei C2 e tô ameaçando torre por cavalo e tô ameaçando G7 aqui. Então ele tá numa posição, não sei se tão boa, né? O computador ainda gosta do preto, mas sinceramente eu acho que o branco não tem por que achar que tá pior. Ele jogou esse, eu tomei. E agora ele jogou cavalo. Esse é um lance que eu não gostei para ele. Tipo, eu acho que ele tinha talvez passar torre, alguma outra coisa. Torre de A na D8. E agora eu pude ter a chance de eu dar um golpe nele, né? Então eu joguei cavalo e esse lance aqui defende o duplo e ameaça aqui. E assim, é muito difícil de ver, sabe? É que nem quando eu joguei cavalo que ele jogou torre aqui, você acha que o cara tá jogando só para defender. Esse lance parece que é para melhorar o cavalo e para defender o duplo aqui. Ninguém acha que vai levar um golpe de pretas com o cavalo que estava em A3 aqui, que vai dar um golpe. E o Ivo jogou rápido B5 aqui e acabou levando torre por F7. E depois de torre por F7, brilhante aqui da nossa parte, ele está perdido porque esse rei por cavalo do duplo. Então ele jogou o rei para trás, eu faço torre por peão e de novo ele não pode tomar o cavalo que eu estou dando duplo. Tô ganhando torre. Ele acabou tomando, mas aqui já está bem desesperadora a posição. Já temos dois peões unidos aqui, mais um peão passado do outro lado e qualidade a mais aqui. Já dava de abandonar, mas é claro, o Ivo é um cara muito brigador. Tentou ainda mais uns lances, né? Agora veio com essa ideia aqui de tentar tomar em B2. Até dá de deixar tomar e jogar rei A1. Acho que eu não tô sofrendo nada, mas para que arriscar, né? Joguei o lance que eu acho que é o mais fácil dele abandonar. Eu sempre penso isso. Qual lance é mais fácil do meu adversário abandonar? Então, torre B7, acho que era o lance que acaba com todo o contra-jogo. Tô coroando. Então, jogou a toalha aqui o Ivo Fischer. E a gente puxou um ponto muito importante, porque eu não tinha sido uma grande partida minha. Daí aqui a gente vai para a partida do Adriano contra o David Sauer. E o Adriano, vocês vão ver que ganhou muito bem, mas ele desperdiçou. Ele jogou um lance aqui que deu toda a chance do mundo para o David, que foi jogar o cavalo em B5. Claro, o Adriano tem más intenções aqui, ele quer jogar cavalo por C7 e ganhar a dama. Mas aqui o David joga super bem, que é o lance E5, fecha o bispo, tranca o cavalo, o Adriano tem que voltar, e aqui o David joga E4, muito bom, ataca o cavalo do Adriano, e depois que o Adriano volta o bispo para tentar dar o mesmo golpe, aqui o David, acho que ele estava ganho aqui, né? Ele tinha chance de ficar com uma peça a mais, porque ele voltava o bispo em E6, o Adriano tem que mover a dama, e depois de um lance tipo cavalo D5 aqui, atacando o bispo, defendendo, ele pode tomar o cavalo sem nenhum problema aqui na posição. E ainda tem A6 para expulsar outro cavalo se quiser. Aqui o preto tem uma peça a mais desenvolvido. Tipo, eu acho que o Adriano tá muito mal aqui na posição. Mas David Sauer, inocente, né? O menino novo, ainda começando. Jogou o peão por cavalo aqui, levou cavalo cheque, bispo e ficou completamente perdido. E o Adriano não perdoa, né? Esse tipo de posição aqui,
Pode jogar a toalha, David, porque não dá mais. E para a gente terminar, o Rodrigo Merlo aqui teve essa partida contra o Thiago Caveglion. Foi um jogo bem equilibrado por muito tempo. O Rodrigo, que não começou bem a competição, ficou perdido na primeira partida, na segunda partida jogou muito mal contra o Paulo, e aí na terceira não vinha fazendo um grande jogo até aqui, tipo assim, não que ele tivesse mal, mas era um jogo bem sem criatividade, onde o Thiago estava numa posição bem sossegada, e daí o Thiago cometeu essa imprecisão aqui de achar que era bom tomar o bispo, mas dar essa casa gigante aqui para o cavalo, e o Rodrigo explora muito bem isso. E aqui o final, o Rodrigo Merlo de novo jogou com muita precisão, ele já tinha jogado muito bem contra o Ricardo Simon no final, e aqui termina com esse belíssimo mate. Grande vitória aí do Rodrigo Merlo. É o que eu sempre falo, né? Um grande atleta precisa ter sorte também nos momentos decisivos, né? E vocês vão ver como o Rodrigo Merlo teve sorte nesse torneio, porque tinha tudo para ter perdido para o Ricardo, não jogou bem contra o Paulo, acabou perdendo. Essa partida contra o Thiago também não foi uma grande partida, o Thiago acho que tinha muita chance de segurar esse final. E as outras duas ainda foram muito mais sorte. Beleza? A gente se encontra aí na quarta rodada. Dá uma comentada aí. Se tem alguma partida que vocês gostaram muito, que vocês queriam que eu analisasse com muita calma, comenta e fala, ó, Glaucio, essa partida aqui eu queria que você mostrasse todos os lances com calma, que daí eu faço uma análise específica. Um grande abraço aí, até a próxima.